Olá pessoal, completando o assunto de semana passada que a gente estava falando então sobre os crimes contra a honra, a gente falou sobre calúnia, difamação e injúria, e eu fiquei de falar para vocês um pouquinho então sobre a diferença entre injúria racial e racismo, certo? A gente ia falar sobre isso. Como a gente viu, o crime de injúria é aquele crime no qual é proferida uma ofensa contra a pessoa. A pessoa é ofendida. Contra ela são proferidas algumas palavras, alguns adjetivos que a ofendem. Ela é chamada de alguma coisa. Que se diferencia do crime de calúnia e de difamação, no qual são relatados fatos que são crime na calúnia ou são ofensivos à reputação no caso da difamação, certo? A gente viu então que injuriar é ofender, é xingar a pessoa, é chamar ela de alguma coisa, né? Isso a gente viu no outro vídeo. No caso da injúria racial, é a hipótese do parágrafo 3º. Se a injúria consiste na utilização de elementos referentes à raça, cor, etnia, religião, origem ou condição de pessoa idosa ou portadora de deficiência. Tá? Esse é o crime de injúria racial e a pena dele é de 1 a 3 anos. Parágrafo 3º do artigo 140. O crime de racismo se encontra na lei do racismo, que é a lei 7.716 de 89, e é uma lei que vocês devem estudar no próximo semestre no Direito Penal 4, na matéria de leis penais especiais. Mas, para não deixar solto, eu achei que a gente deveria aqui fazer então essa comparação entre o parágrafo 3º do 140, que é parte do Código Penal, e a questão do racismo que está na legislação especial. E aí, se vocês olharem a legislação especial, especialmente o artigo 20 da Lei 7.716, vai falar que é crime de racismo praticar, induzir ou incitar a discriminação ou preconceito de raça, cor, etnia, religião ou precedência nacional. E a pena é a mesma, 1 a 3 anos. Tá? Então, o que não muda é a pena. Tanto na injúria racial, a pena é de 1 a 3 anos e multa, e no racismo a pena é de 1 a 3 anos e multa, na forma aqui do artigo 20. O que muda então? Primeira coisa que muda, a injúria racial, ela ainda é um crime de injúria, ou seja, ela ofende a honra subjetiva de alguém. Existe um sujeito passivo definido que é objeto do crime. A vítima do crime é o sujeito passivo específico. O que isso significa? Que tem uma pessoa específica sofrendo a agressão. A agressão verbal aqui é dirigida contra uma pessoa específica. Ou seja, tem alguém que está sendo xingado, ofendido. Enquanto no crime de racismo não existe uma pessoa específica. O bem jurídico tutelado é a coletividade, é aquele grupo todo, independente de qualquer pessoa específica estar sendo ofendida. Vamos exemplificar para ficar mais fácil. Por exemplo, aqui o parágrafo 3º diz se a injúria consiste na utilização de elementos referentes à raça. Ou seja, é xingar uma pessoa usando de elementos referentes à raça. Xingar alguém por ela ser negra, ou ser de origem indígena, ou asiática, ou sei lá, certo? Ou qualquer coisa que possa ser considerado, pelo menos juridicamente, dentro do conceito de raça. Não importa muito aqui o que a sociologia ou antropologia digam em relação a isso. Mesmo que a antropologia diga que não existe raça, para o direito isso é um conceito jurídico e então se aplica. Tá? Se a antropologia diz que não existe raça, raça é só humana, ok, que bom, mas esse conceito antropológico não necessariamente é aplicado no direito, certo? Então, para o direito, isso pode gerar punição por crime de injúria racial se alguém for xingado de negro. Se uma pessoa específica for chamada de macaco, por exemplo. Isso configura injúria racial. Agora, no crime de racismo, é quando o grupo inteiro é ofendido em função da sua condição. Se uma pessoa falar que negros são preguiçosos, negros não gostam de trabalhar,
isso seria o crime de racismo. Ela não está especificando uma pessoa, está dizendo que aquele grupo é algo e, portanto, usando, como diz ali, praticar, induzir ou incitando a discriminação ou preconceito em função da raça. Essa é a principal diferença entre o crime de injúria racial e o de racismo, o sujeito passivo, que no crime de injúria racial é definido, é determinado, é uma pessoa específica, e no crime de injúria racial é uma pessoa específica, é uma pessoa definida, o sujeito passivo, e no de racismo, da lei especial, é a coletividade. Mas essa não é a única diferença. Outra diferença é os elementos que compõem o tipo penal. No crime de injúria racial, eu tenho raça, cor, etnia e religião. Os 4 primeiros, raça, cor, etnia e religião, se repetem no de racismo. Praticar, induzir ou incitar a discriminação, preconceito de raça, cor, etnia ou religião. Raça, cor, etnia ou religião vale tanto para a injúria racial quanto para o racismo. Agora, depois de raça, cor, etnia e religião, o crime de injúria racial fala condição de pessoa idosa ou portadora de deficiência. Ou seja, se uma pessoa for injuriada por ser idosa ou deficiente, se tu xinga alguém velho, não sei o que, ou deficiente, doente mental, xinga alguma pessoa que é portadora de deficiência pela sua condição de deficiente, isso é injúria racial. Tá? A injúria do parágrafo 3º, certo? O parágrafo 3º não tem o nome de injúria racial, ele é comumente chamado assim porque o tipo mais comum é relação à raça, mas ele pode ser injúria em função da condição de idoso, então injúria em função da pessoa ser portadora de deficiência. Isso não é assim na lei do racismo, porque a lei do racismo repete aqueles 4 que eu já falei para vocês, raça, cor, etnia e religião, e adiciona outro que é procedência nacional. Procedência nacional é, por exemplo, falar que todo nordestino é vagabundo. Isso é o crime de racismo, pois procedência nacional, pessoa ser do Nordeste, ou sei lá, que todo gaúcho é, sei lá, ou que, sei lá, qualquer coisa. Todo gaúcho é explorador de, sei lá, outras pessoas. Enfim, se tu generalizar um grupo de procedência nacional, seja gaúcho, seja nordestino, seja amazonense, seja paulista, seja carioca, seja baiano, enfim, é possível de configurar o crime de racismo, porque procedência nacional aparece só aqui, então, no artigo 20 da Lei 7.716. Tá? Então, idoso e portador de deficiência apenas em relação à injúria, procedência nacional apenas em relação ao racismo. Além disso, a decisão recente que teve do STF em relação à homofobia, a ação direta de inconstitucionalidade por omissão 26 e o mandado de injunção 4733, que adicionaram a questão da homofobia, se refere à lei do racismo, certo? Então, é praticar atos de racismo, ou seja, rotular de alguma forma o grupo dos homossexuais, ser preconceituoso ou agir de forma discriminatória contra o homossexual, certo? Foi incluído, então, a questão da homofobia na lei do racismo, não na injúria racial. E, por fim, a última diferença é a respeito da Constituição. Se vocês lembram lá da aula de constitucional, o artigo 5º, inciso 42, diz que a prática do racismo constitui crime inafiançável e imprescritível, sujeito à pena de reclusão nos termos da lei. Quando ele fala da prática do racismo constituir crime inafiançável e imprescritível, ele está falando da lei do racismo, Lei 7.716, e não da injúria racial. Ou seja, o crime de injúria racial prescreve. Se uma pessoa ofender a outra, injuriar a outra, usando um elemento de raça, esse crime pode prescrever. O que não prescreve e não pode ser afiançado é o crime de racismo da lei especial. Tranquilo? Essas são as principais diferenças, então, entre os dois tipos penais. Deem uma estudadinha e se tiverem dúvidas, entrem em contato. Beijos.